para ajudar a gente nessa tarefa de minimizar os procedimentos para contratar e formar uma equipe de sucesso, nós trouxemos para o nosso divã a diva Neila Cristina, com mais de 23 anos de carreira na área de tecnologia, formada em gestão de TI, profissional coach, e hoje ela está aqui com a gente como gestora da Centauro, 4 gerentes subordinados diretamente por ela e mais de 46 subordinados indiretos. Ela tem muito para contar, vamos lá? Muito legal, né? Para abrir um pouquinho aqui de liderança e para até o pessoal em casa, as empreendedoras poderem perceber a importância da liderança nesse papel do início do empreendedorismo, né? Porque quando a gente começa a crescer, né, Ká, a gente precisa, até porque a gente não tem todas as competências conosco, não é? Isso. Nós precisamos realmente de outras pessoas para trabalhar com a gente. Agora, Neila, eu te pergunto, um dos desafios maiores é de fato arrumar uma pessoa, formar uma equipe que tenha a mesma paixão, a mesma vontade que a gente? Isso é imprescindível. Quando você abre um negócio próprio, o que você mais deseja é que ele dê certo, que ele alcance aquilo que você sonhou. Quando você idealiza, você precisa trazer pessoas junto para esse sonho, né? Formar a equipe, então, se torna uma coisa essencial para o negócio. Se você tem a competência para ir buscar essas pessoas diretamente, você deve fazê-lo. Senão, você deve consultar uma consultoria de RH que é mais apropriada para fazer essa ajuda para você. Construir o perfil da pessoa que você precisa não é uma coisa rápida. Você tem que dizer quais são as atividades que ela vai executar, quais são as competências que ela deverá ter, tanto técnicas quanto comportamentais, porque aquilo que você não conseguir trazer para dentro vai faltar no dia a dia. Então, é esse período que você perde para fazer a descrição de função, as competências que ela deverá trazer na formação acadêmica, na experiência que ela traz de fora. Elas são determinantes para você amanhã não ter um problema, porque aquela pessoa não performa, porque ela não tem uma competência que você precisava para o seu negócio. E aí você tem que ou buscar a capacitação dela, né? Quando você enxerga a potencialidade, você ainda tem esse caminho, né? Que é a questão de capacitar, de treinar desenvolver essas habilidades. Agora, quando a pessoa não tem o comportamento, é muito mais difícil. Quando ela já não vem com aquelas características que são essenciais para o atendimento ao cliente, no relacionamento com uma equipe, se ele for um líder, e essa habilidade, se essa habilidade faltar, ela vai ser muito mais danosa, porque você não vai conseguir entregar, nem no prazo, nem com a qualidade que você desejava, porque faltou. A primeira vez que eu tive contato com a sigla CHA, né, Conhecimento, Habilidade e Atitude, em 1980, o conhecimento era 85% da sigla, né? Hoje eu entendo que mudou completamente, né? A atitude 85%, a habilidade logo em seguida e o conhecimento vem depois. Porque você precisa que a pessoa tenha disposição, ter vontade, né? E às vezes para a empreendedora que está começando, Elaine, fora ir atrás dessa equipe toda, aí vai mudar outras coisas na vida dela, né? O que você acha que impacta mais aí? Bom, quando ela formaliza, ela tem mais segurança, né? Até outros profissionais podem falar mais a respeito disso com mais propriedade, mas o que eu percebo assim no dia a dia é que muda comportamento, muda postura, né? Então existe um empoderamento da mulher e ela se sente mais segura e mais profissional para se relacionar. Por isso que talvez fique mais difícil contratar? É por isso mesmo. Porque se ela não tiver segurança e ela não se sentir dona, ela não terá o respeito para conduzir uma equipe. E aí essa equipe, ela virá desfocada do objetivo. Ela tem que trazer a equipe para junto e ela tem que ser uma líder. Você ela disse anteriormente, você estava falando uma coisa que eu achei bem interessante, que é a questão de não traçar muito bem ali traçado o perfil e acaba que depois não dá para recuperar. Às vezes treina, às vezes dá para fazer alguma coisa, muitas vezes tem que ser demitido mesmo, tem que mandar embora. E quais são os custos que isso implica, Elaine, para o empresário? Realmente é danoso essa coisa do turnover, dessa rotatividade, se entra e sai?
por falta de traçar muito bem o perfil, como a Neila disse? Com certeza, sim. A questão financeira, a legislação trabalhista no Brasil é um caso à parte, né? Acho até oportunamente vale trazer uma colega trabalhista para falar especificamente sobre isso, mas assim, tem indenização. É assustador, né? É assustador. E a maioria das empresárias, eu acho que elas relutam um pouco na contratação de funcionários por conta disso, né? Porque é caro contratar, né? É caro manter, né? E é mais caro ainda demitir. Então, e o que eu acho pior nessa história toda é porque, assim, você não ter ninguém, então você sabe que você tem que ir lá e fazer. Agora, quando você tem, você acaba relaxando e indo procurar outras coisas para fazer. E aí, quando você volta para a empresa, nada foi feito. Né? Então, isso é muito pior ainda, né? Quando você na verdade, você assume o custo de ter uma equipe para que você possa se dedicar a outra. Ninguém contrata equipe sem a necessidade dela. Então, o que você espera é que ela performe, que ela entregue em seu lugar. E se você não puder contar com isso, então você só tem o custo. Se ainda continuar dependente de você aquilo que você desejava que ela assumisse, então você pode aí então ter um problema financeiro, né? Você está assumindo uma despesa, mas a carga, né, sobre o trabalho e as atividades que ela deveria entregar, você continua responsável. E aí você não consegue entregar do outro lado aquilo que você tinha se desocupado para fazer. Uma realidade que nós percebemos muito é que quando a pessoa está iniciando a vida empreendedora, normalmente ela opta por chamar os chegados para fazer parte dessa equipe, não é? Até para pagar um pouco menos, ou até para ter algum pensando em, poxa, essa pessoa fará também pela amizade, pelo amor, já é da família e tudo mais, vai vestir a camisa ali melhor do que alguém de fora. Isso é uma verdade ou devemos nos preocupar? Nós devemos nos preocupar com isso. Quando você inicia um negócio próprio, você tem que ter do seu lado realmente pessoas de confiança, porque você tem uma equipe pequena, né, reduzida mesmo de fato, e aí você precisa confiar. Só que só confiança não entrega. Existem competências técnicas que têm que estar garantidas. Então, quando eu falei de você desenhar o perfil, saber quais são as competências que a pessoa tem que trazer, técnicas e de comportamento, eu não estou extinguindo o amigo, o parente. Eu estou dizendo o seguinte: se ele passar pelo processo dentro dos critérios que você estabeleceu para isso, não há problema nenhum. O que não pode é você abrir mão dessa competência em favor da amizade ou do quanto você pode confiar nela. Porque se você, por exemplo, contratar alguém na sua área financeira que não tenha vivência, que não conheça a legislação contábil e fiscal, você vai ser multado, né? E isso é péssimo, porque o empreendedor que legaliza, ele quer ter a empresa andando bem, né? E não com esse tipo de apelo, né, contra o que você deixou de cumprir, né? E aí causa um problema para o contador, causa um problema de imagem até em bancos e até nos fornecedores, porque você não conseguiu evitar aquela multa, porque você não está conforme com a lei. Então, assim, garantir a contratação de pessoas que tenham a competência é o melhor caminho. Parente, amigo e o estranho. O ideal, costumo dizer, 31 anos empreendendo, já tomei muito tombo, não contrate quem você não pode mandar embora. Então, filho de uma amiga, pergunta pra ela, e se eu tiver que mandar seu filho embora, a amizade vai continuar a mesma? Se assim, ok. Isso é uma coisa pra mim, no MEI, né? Porque hoje, para uma empreendedora se formalizar, quando ela está começando, eu estou ouvindo falar muito do MEI. Me explica um pouquinho o que é o MEI e como que é esse negócio de contratar através do MEI. É igual como se fosse uma empresa SA ou limitada? O MEI é a forma mais simples, vamos dizer assim, de formalização de um negócio. A opção pelo MEI esbarra no quê? Ele tem limite de faturamento, então só pode ser MEI quem faturar até 60 mil ano, 5 mil mês.
É bem pouquinho, né? É bem pouco. É para quem está começando mesmo. Tá. Outra questão é que nem todas as atividades são permitidas no MEI. Né? Por exemplo, corretor de seguros, arquiteto, médico, farmacêutico, não pode. Algumas profissões não podem optar pelo MEI. E também tem a limitação com relação a funcionários. O MEI só pode ter um funcionário. Olha aí, pessoal. Né? É legal para pensar, isso, né? ficar atento, porque às vezes a gente está falando assim, vamos pegar o caminho que é mais fácil. E na verdade pode ser aí um caminho que dificulte, né? Que não vai facilitar em nada, que vai te trazer mais problemas futuros, porque você vai ter que refazer toda essa questão, né? Tá ampliando. Você acredita que eu fiquei meses pensando no MEI, em abrir a minha empresa pelo MEI? E os 60 mil, muita gente pensa que é mensal. E é anual, então vamos prestar atenção nisso, que é muito importante também para você que está iniciando aí. Independente do ramo de negócio, o ideal antes de partir mesmo para a abertura da empresa é sentar com o profissional contábil e fazer um estudo, né? Porque isso vai levar em consideração quanto você prevê que vai faturar, qual vai ser o seu ramo de atividade, se você vai precisar de equipe logo ou em quanto tempo. Não, só daqui 2 anos é que eu vou aumentar minha equipe, agora eu consigo... Tudo isso um contador faz para o empreendedor? Sim. O empreendedor não sabe disso, né? Não, a maioria não. Ele não usa o contador como um consultor. Exato. A visão que a gente tem quando a gente está começando, é lógico, depois você vai buscar estudos, você vai buscar conhecimento, é claro que a gente vai ter outras informações, mas a minha visão, por exemplo, era para fazer emissão de nota, né, dar baixa nessas notas fiscais. Um macete só. Exatamente. Para atender o fisco. A maioria pensa que o contador é só para atender o fisco, para não gerar multa e para calcular imposto. E não, o contador tem condições de ajudar na gestão do negócio mesmo. Aliás, tem condições não. Ele é essencial para ajudar na gestão do negócio. Você é um pouco psicóloga? Os empreendedores vão lá? Acaba sendo, né? Porque a gente tem contato com muitos empreendedores. As dificuldades são as mesmas, né? Muda o endereço, muda o personagem, mas ali tá todo mundo no mesmo barco. E é legal porque às vezes a gente vê uma história aqui que teve uma determinada solução e que o outro está passando agora e a gente já consegue ter uma experiência para aplicar, né? Então vai encurtando caminhos, assim, é bem bacana. Isso é muito legal. No caso da Neila, e até você estava falando dessa questão de, né, a pergunta que você fez agora para a Elaine, se ela é minha psicóloga. No caso da Neila, a psicologia deve ser muito grande, né? Porque ela lidera 4 gestores diretos, 46 subordinados indiretos. Imagina quanto conversê que tem na tua sala, não é? Pois é uma equipe grande, são na grande maioria jovens que estão iniciando carreira. Normalmente quem começa em tecnologia começa na área de suporte, que é a minha. E aí você tem que ter líderes com competências para tornar esse profissional alguém que enxergue o caminho. Porque se um jovem não enxerga o caminho, ele vai embora. E ele fica saltando de um emprego para o outro, buscando algo que ele ainda não sabe o que é. Então, o papel principal da liderança, né, e é o cuidado que a empreendedora tem que tomar quando inicia com uma equipe pequena, é que o líder tenha uma competência muito forte de relacionamento. Não há como conduzir uma equipe, por mais técnica que ela possa ser, sem ter alguém que trate o lado humano. Se você não tiver alguém atento, preocupado, que faça aquela pessoa se sentir reconhecida no ambiente dela, ela não se sente parte, ela não está agregada, ela não está junto com você. E aí, a qualquer oportunidade, seja por dinheiro, por uma escala de trabalho melhor, um amigo que chamou, ele vai embora e você fica com aquele ônus de ter que capacitar novamente, custos do desligamento, custos de treinamento que às vezes você investe naquele profissional e que vai embora com ele. É frustrante, gente. É frustrante. Né? Hoje muito se fala na geração Y, né? Então, acho que as dificuldades hoje são maiores do que antes. A gente sempre teve, na história, a gente sabe essa questão de formar equipes, né? Mas eu posso te dizer uma coisa, Manu? Eu acho que a geração Y é legal por um motivo. O que eu passo, a geração Y não tem preconceito em aprender com o mais velho.
A geração anterior, você era mais velho e você sabia mais do que quem era mais novo. E era muito difícil uma pessoa mais nova comandar uma pessoa mais velha. Hoje eles não têm o menor problema nem em comandar pessoas mais velhas, né? E nem em serem comandados. São mais abertos, Estão mais abertos. Eles são mais vulneráveis. Talvez essa questão que a Neila colocou de alguma proposta mais cativante. Sim, eles são movidos a desafio. Exatamente. Então, às vezes, pode ser que realmente eles vão ficar migrando de um lado para o outro. No entanto, eles são mais criativos, mais proativos, no sentido de pensar. É claro que a gente não pode confundir com o pré-crastinador, que a gente já falou algumas vezes lá no nosso outro programa. E por que isso que a gente não pode confundir? Porque a geração Y tem esse problema que é começar várias coisinhas e não terminar nada. Né? Então a gente tem essa dificuldade também. Então a Neila, que lidar com varejo, a gente sabe que no varejo acontece muito isso, né? A gente tem um turnover muito alto em varejo, né? Eles são disputados pelo mercado e também são mais instáveis. A questão da geração Y, eu tenho um ponto que eu queria acrescentar na sua fala, que é o seguinte: o que é jovem traz o novo e não tem as barreiras que a gente tem depois que a gente vive muito tempo dentro de uma área. A gente acaba naturalmente desenvolvendo alguns bloqueios. Só que a competência de gestão o Y não tem. O relacionamento para ele precisa ser construído. E é o que a gente desenvolve melhor depois de muitos anos de carreira. A gente tem que se relacionar bem, porque a gente já descobriu que sem relacionamento a gente não consegue construir uma equipe de entrega, uma equipe que performe. Ah, sim, eu acredito que hoje o coeficiente emocional, ele é muito mais importante do que o coeficiente de inteligência, né? O QI, porque o conhecimento a pessoa adquire, né? Agora, saber se relacionar é muito complicado. Agora tem um ponto legal e importante para falar diante do que a Neila citou aqui pra gente, é que às vezes você nasceu lá em 85 em diante, você é da geração Y e você tá pensando, poxa, nunca vou ser gestor. Não é isso. Na verdade não está muito ligado ao ano que você nasceu, não. Isso foi só uma tabulação, mas está muito ligado a comportamentos Y, tá? Então às vezes você tem hoje comportamentos Y que daqui a pouco, amanhã, com a tua evolução, com a tua experiência, com os seus aprendizados, já não serão mais presentes no teu dia a dia, e é claro que você vai poder gerir. O que eu acho assim, Elaine, dentro de tudo isso que a gente está falando, as pessoas querem ser empreendedoras, mas elas também acham que essa minha empresa é a galinha dos ovos de ouro, eu vou ficar rica amanhã, abri hoje, amanhã eu tô milionária. Acontece isso? Sim, muito. E como que você lida aí com essa ansiedade, né? Tem que ir pontuando e mostrando a realidade, né? O melhor dos mundos seria que todo mundo empreendesse a partir de um plano de negócio. Então, eu tenho aqui uma ideia e daí sentar e pôr no papel para quem que vai vender, quanto precisa de capital de giro, fazer as projeções financeiras, quais as implicações legais desse negócio, qual que é a tributação, como é que eu formo o preço, tudo isso no plano de negócio. A maioria não faz. Nem a cultura do brasileiro fazer planejamento. Até porque, posso falar a verdade, Kátia? Posso? É chato pra caramba. Não fale isso. Na verdade, assim, o que eu costumo dizer que é chato, porque eu sempre fui do tipo que viajava de madrugada pegando a mochila, enchendo tudo na mochila e ia embora. Nunca tive planejamento nem pra isso, nem pra ir pra praia, tá? Então, quando a gente vai abrir negócio, a coisa mais chata do mundo é você ter que pensar em todos esses pontos. Só que, fundamental, essencial, existe alguma ferramenta que você pode deixar para o pessoal aqui hoje, que hoje facilita esse processo de criar essa Polaroid, de criar esse cenário do plano de negócio? Exatamente essa geração Y, né, que é tão imediatista e, enfim, é bacana uma ferramenta que a gente até teve contato lá no 10 Mil Mulheres, que é o Canvas. O Canvas, assim, de uma forma bem sintetizada, você consegue desenhar o teu modelo de negócio. O importante não é que você faça textos, mas é que você pare para pensar como é que o meu negócio vai operar. Porque aí você já consegue prever alguns riscos e ali na operação já tomar decisões de forma rápida, né? Você consegue já prever algumas coisas e errar menos e sofrer menos. Eu digo para minha equipe que a gente não precisa inventar a roda. Se a gente conhecer o que tem de bom e assumir uma metodologia para fazer, você vai fazer melhor e mais rápido. Porque o outro já testou.
né? Então, assim, certamente a ferramenta deve acelerar muito os cuidados que às vezes sem ela você deixa de tomar, né? Deixa de considerar. O que era antes plano de negócio com folhas e folhas era um caderno, né? Hoje ele foi simplificado dessa forma. Talvez depois você vai ter que fazer esse cadernão de informações, né? Não é? Mas para você iniciar, pelo menos você cria um cenário, você consegue se situar no que você precisa, tanto em termos de capital humano, capital financeiro e os recursos propriamente ditos, né? As ferramentas que você vai utilizar. Então, o método Canvas, muito legal, a dica da Elaine. Kátia, o que será que no Papo In a gente tem lá para conversar com a Sueli Campos, que é a nossa consultora comportamental de hoje, tá lá no Papo In. Vamos ver o que ela tem para dizer? Opa, é já! O cenário é o seguinte: você tem lá 2 currículos, você tem lá 2 participantes para vaga. Você percebe na hora da entrevista que um deles omitiu algumas coisas no currículo, para dizer mentiu, que tá feio aqui, né, gente? Omitiu. Mas você percebe também que essa pessoa ela tem mais vontade de aprender, né? No outro currículo você vê que não, a pessoa tem a competência, ela realmente tem lá expertise no inglês, ela tem uma terceira língua. Na hora de optar, como que você faz aí? Depois de muitos anos, você aprende que tecnicamente você forma alguém rapidamente. Tá. Comportamento é outra coisa. Então, quando eu tenho que fazer a opção, ou quando eu percebo isso, eu acho que a gente que é mulher tem essa coisa do sentido muito aflorado. Quando eu percebo que aquela pessoa não tem todas as competências, mas ela tem essa de estar pronto para o aprendizado, de ter um perfil mais colaborativo, mais interessado, até para agregar, trazer coisa nova, eu opto por ele. Porque o custo de você manter alguém motivado para trazer essa engrenagem, fazer isso rodar, é muito difícil. E se esse profissional outro, que tem uma competência técnica, não me demonstra isso no momento da entrevista, eu não o contrato, mesmo que não haja o outro. Agora, Neila, me conta, o que a gente faz, o que a gente pode deixar de dica que é importante ter de cuidado para aquela executiva, aquela gestora, que ela não é empreendedora, que ela vai empreender por si só, mas ela é uma empreendedora, ela quer fazer a diferença dentro de uma organização. Ela chega, encontra um cenário, encontra uma equipe. Qual o cuidado que se deve ter? Se a equipe já está construída, né, então você deve avaliar se as competências que você acredita serem necessárias estão representadas lá. A gente remete àquela questão assim, você não pode demitir. E eu, em princípio, não faço esse tipo de movimento, porque eu acredito que quem está dentro tem a competência, conhece o ambiente, conhece a atividade. Então, abrir mão do profissional é só se você já esgotou todas as possibilidades de aproveitamento dele. Jamais por vaidade. Não, é desgastante depois, não. Exatamente. Então, assim, a equipe que recebe um novo líder respeitoso, que olha para a equipe com este olhar de avaliar competências, de desenvolvimento de competências que efetualmente ele não tem, então eu vou buscar esse é o líder respeitado, esse é o líder que fala, tá bom, você vai investir em mim e eu vou te entregar, eu vou fazer o meu melhor. Então, para a executiva, aquela que encontra a equipe, para contratar é o mesmo cuidado que a nova empreendedora. Então, tenha a descrição de atividade, faça os testes, né? É que no ambiente corporativo, onde a estrutura é maior, esse papel é da área de recursos humanos. Mas é verdade também que nem mesmo tendo a empresa há vários anos, nem sempre o RH está pronto para fazer essa seleção sozinho, para fazer o teste, para poder aplicar. E muitas vezes é até terceirizado, né? Né? E aí é legal comportamentais. Vocês acham tipo DISC, o assessment? Sim. Eles resolvem, Sim. funcionam? Eu, pela formação do coaching, né, pelo Instituto do Edson,
eu vi o seguinte, que esses testes de comportamento, eles devem ser aplicados junto com o teste técnico. Tá. Você tem que compor as competências. Não adianta você trazer alguém técnico que você não consiga saber se aquilo que ele representou na entrevista, 30, 40 minutos, era verdadeiro, era realmente comprovável no dia a dia. Então, os testes, por causa da metodologia, ele lê sem que a pessoa perceba. É porque chega a Ele ser não cruel, tá né, gente? representando, Você estuda tanto para em 40 minutos alguém de repente te decifrar. Claro. É cruel, né? E você pode ter pego ele num mau dia, sem dúvida, claro. Com relação à entrevista, mas não. Ou seja, ele faz parte de todo um processo, né? Exatamente. O teste faz parte de todo um processo. Exatamente. Mas ele não vai ser o fundamental ali, o julgador da contratação ou não. E Elaine, agora vamos lá. Sim. A pessoa saiu daquela fase de 60 mil por ano e começou a faturar mais. Quais são os trâmites, então, aí para se legalizar? Eu volto até um passo atrás. Ainda que ela planeje faturar 60 mil por ano, ela tem que fazer um estudo junto com o profissional contábil para ver se o MEI é adequado. Tá. Pode ser que não. E aí, se não for, primeiro tem que decidir qual que é a forma jurídica que ela vai querer para o empreendimento dela. O MEI, ele é microempreendedor individual, então dela só. Tá. Mas também existe a possibilidade de constituir uma sociedade, aí a partir de 2 pessoas, então, se é o caso. Definido isso, aí o processo é um pouco mais demorado, que é esse que você falou, que pode demorar até 150 dias, porque nós estamos falando Então, bora pra gincana. de licenças, por exemplo, né? A gente, por exemplo, tem um cliente lá que é uma farmácia, a empresa está constituída desde dezembro e ainda não conseguiu abrir as portas, porque não tem licença, né? Existem alguns ramos mais difíceis, sim, né? dependendo da atividade, por isso que tudo isso tem que ser previsto antes, né? E aí, depois de definida a forma jurídica da empresa, levar registro, as inscrições e tal, e definir qual vai ser a opção tributária mais econômica de acordo com a atividade dessa empreendedora, né? E além disso, aí para qualquer forma de legalização, sempre contar com a assessoria de um profissional contábil para manter a empresa. O contador é imprescindível, acreditem, é imprescindível. No começo você pode até ter lá o primo, o tio, o amigo que vai te ajudar com algumas coisas. Até na contratação, até na parte comercial, vendendo, né? Tem muita gente que tem aptidão comercial, na área financeira. Agora, o contador, gente, indispensável. Né? É o que vai te fazer crescer, exatamente. E até para acompanhar também os resultados, né? Porque às vezes você mantém um negócio, você não sabe se tem lucro, você não sabe se está dando certo, o que sobra na conta não é lucro. O resultado está na última linha, né? Exatamente. Tem que saber tudo que compõe antes. E você do precisa tomar conhecimento disso exatamente para tomar decisão, né? Isso aqui não está dando certo, não é o resultado que eu queria, então, e agora, o que eu faço? Mas se você não analisa, você não tem nem condições de saber o que não está dando certo, né? É o preço que eu não estou vendendo, mas, por exemplo, nessa hipótese, se ele abre como MEI e depois a empresa deslancha e mais do que ele tinha previsto no plano, como que é essa parte de mudar, né, o modelo? Sim, aí é uma questão burocrática, tem que fazer o desenquadramento como MEI, e a opção mais aproximada é o Simples ME, mas é o que eu tô falando sempre. É outra gincana também ou é mais rápido? É mais simples, mas tem que estudar, porque aí de repente você pode optar pela forma que seja mais onerosa para a empreendedora, né? Então, tem que estudar para ver qual é a melhor forma de fazer, para ela pagar menos, né? Para atender esse crescimento. Exatamente. Nossa. Esse papo foi bom demais, não foi? Muito bom. Passou rápido, né? Bom, a gente recebeu aqui Elaine, Neila, muito obrigada, meninas, por estar aqui com a gente. Imagina, foi uma delícia. Trazendo Vocês gostaram? Conteúdo. Hashtag, agora que são elas, manda lá o seu comentário. Marília, que cheiro é esse delicioso? A gente tá correndo pra ir pra cozinha, vamos, Manu? Vamos embora.